João capítulo 13, versículo 23, até o versículo 25, a palavra de Deus diz: Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, e a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Amém. Pai, tua palavra está aqui, e nada do que foi escrito pode ser desprezado. Em tudo que está registrado, o Senhor deseja falar ao nosso coração. E que essa noite, mais uma vez, possamos abrir o coração para ouvir a tua voz. Nosso interesse aqui não é conhecer as histórias do mundo, as filosofias, Pai, mas sim a voz do Senhor, que nós reconhecemos e que queremos ouvir, para que a tua palavra nos seja por alimento, Pai, alimento espiritual que sustente a nossa vida, que transforme as nossas atitudes e o nosso relacionamento contigo. E que dessa mensagem nós possamos sair mais fortalecidos e com mais comunhão com o Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, entregando a minha vida ao Senhor e clamando pela unção do teu Espírito, para que eu seja capaz de ministrar a palavra da maneira como o Senhor deseja. Orando por isso com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aqui nós vemos um trechinho do Evangelho que foi escrito por João. Você conhece João? Você sabe de quem a Bíblia está falando? Quem é esse João? Para começar, não é João Batista, né? São pessoas diferentes. O Evangelho segundo João foi escrito por João, um dos discípulos chamados por Jesus, um dos apóstolos, né? Ganhou essa designação. E segundo a própria Bíblia nos diz, e também a história nos revela, João foi um dos discípulos mais chegados a Jesus. Você vai encontrar muitas passagens no Novo Testamento em que 3 discípulos são mencionados de maneira especial. Todos os outros tiveram, claro, a sua importância, foram escolhidos por Jesus, foram chamados por Jesus para o ministério, mas há 3 nomes que você vê um certo destaque, porque são aqueles que Jesus chamava mais para perto de si, são aqueles que acompanharam momentos importantes na vida de Jesus. Eu estou falando de Pedro, Tiago e João. Ganharam até uma musiquinha na escola bíblica, né? Pedro, Tiago, João e mais o barquinho. Esses 3, irmãos, são aqueles mais chegados a Jesus. Embora a todos o Senhor ame indistintamente, com todos tenha um relacionamento de ensino, de discipulado, mas na vida desses 3 homens houve uma proximidade maior. E João, que escreveu o Evangelho, é um deles. E o seu irmão, Tiago, é outro. Então estamos falando aqui de 2 irmãos, João e Tiago, que desfrutaram dessa intimidade um pouco maior com o Senhor. E a Bíblia diz, e eu quero ler contigo alguns versículos sobre isso, que eles eram filhos de Zebedeu e receberam eles um apelido de Jesus. Leia comigo o capítulo 3 de Marcos, versículo 17, Evangelho segundo Marcos, capítulo número 3, verso 17. Está escrito assim: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Jesus tinha essa mania, né, de botar apelido nas pessoas. Jesus não ia dar certo hoje em dia não, irmãos. Hein? Pensa bem comigo. No mundo que nós estamos vivendo, nessa sociedade de mimimi, quando você bota um apelido de alguém, alguém já te diz, é bullying. Aí, né? Está destacando a característica de uma personalidade, de uma pessoa, e dando a ela um estigma, está estigmatizando. Jesus deu alguns apelidos, apelidou Pedro de Pedro, o nome dele era Simão, e a esses 2 chamou Boanerges, filhos do trovão. Você imagina por quê que eles foram chamados de filhos do trovão, irmãos? Por quê? Pelo temperamento. Porque eram homens que
que tinham um temperamento assim mais explosivo, né? Daí o trovão, de repente eles falavam um pouco mais alto, né? Eram aquelas pessoas que explodiam com um pouquinho mais de facilidade, tinham umas reações assim, mais espontâneas. É engraçado que são mais próximos de Jesus. E o terceiro, quem é? Pedro, um outro a quem ele deu apelido, e que também tinha uma característica explosiva, meio complicada, meio afoita, né? Eu acho que Jesus gosta de gente complicada, graças a Deus, por isso que ele gosta de mim, né, irmãos? Gosta de você. Se é complicado? A gente tem umas características também que se fosse botar apelido na gente, pegava, né, irmãos? Mas Jesus, ele está pronto para lidar com gente assim. Gente meio complicada, mas gente em que ele encontra um coração sincero. Veja, eu percebo que Deus não está nos preferindo por uma aparência, por um comportamento certinho, não é? Por aquela aparência de bom moço, de bom menino. Porque Deus não vê o exterior das pessoas, mas vê o seu coração. Às vezes, por trás de um comportamento muito bonitinho, muito certinho, há um coração ali inquieto, que não se revela completamente. E o Senhor conhece o coração do homem. Por isso você encontra Deus considerando Davi um homem segundo o seu coração, e você olha na Bíblia tantos defeitos que Davi teve também, juntamente com as suas qualidades. Então não são os nossos defeitos que nos desqualificam para Deus. E também não são as nossas virtudes que nos tornam preferíveis para Ele, mas sim o nosso coração, que só o Senhor conhece. E Ele então apelida os dois irmãos de filhos do trovão por causa desse temperamento. Mas ele, Jesus, sabia que após uma experiência real com ele, esse temperamento seria mudado. E você vai ver depois na história bíblica quem se tornou Pedro. A pedra amoleceu. Os filhos do trovão não explodiram tanto mais. João depois foi conhecido como o apóstolo do amor. Você já viu essa referência a João? João escreveu também, além do Evangelho, mais 3 epístolas. E também o livro do Apocalipse. Olha o privilégio de João de ter uma revelação direta do Senhor no livro de Apocalipse. E nas suas cartas ele falou muito sobre o amor de Deus. Eu acho que o trovão baixou a bola. Eu acho que essa explosão deu lugar a um coração cheio de amor. É assim que Deus faz as coisas, irmãos, e essas coisas precisam nos ensinar muito a respeito de Jesus. Foi a João também que Jesus, ao morrer na cruz, confiou os cuidados de sua mãe. Você lembra disso? Vamos ver no Evangelho de João mesmo, capítulo 19. Capítulo 19 de João, versículo 26 e 27. Diz assim: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Veja, há uma única menção ao discípulo e o chama de amado. Ora, quem não foi amado por Jesus? Jesus amou a todos, não é, irmãos? Quem não foi amado por Jesus? A prostituta foi amada por Jesus. O ladrão foi amado por Jesus. Todos foram amados por Jesus. Mas há uma designação aqui, o discípulo amado. Ele entrega os cuidados de sua mãe. E esse discípulo amado, a quem Jesus amava, talvez de uma maneira especial, de forma que se tornou notório esse relacionamento, é o apóstolo João. E nós chegamos ao texto que nós lemos aqui, 3 versículos, que contam uma passagem muito conhecida da última ceia, do último momento de Jesus na companhia dos seus. Estava para ser traído, o traidor estava na mesa, sentado junto com ele, era um dos 12, era próximo de Jesus, mas estava para traí-lo. E havia uma curiosidade em todos de saber quem era o traidor, porque Jesus disse: olha, está aqui com a gente.
E aí fica aquele negócio, olha um para o outro, quem será, não é? E é nesse contexto que nós lemos aqui os 3 versículos. E uma coisa eu queria que a gente pensasse aqui um pouco essa noite. Será que a gente consegue entender o amor de Deus? E será que nós conseguimos ter com Deus uma relação de amor, como João teve e ficou caracterizado, e esse texto vai mostrar para nós algumas verdades? Veja, relacionamento de amor com Deus. Eu fico muitas vezes pensando, será que todos que estão nas igrejas, de uma maneira geral, têm com Deus um relacionamento de amor? Eu percebo muitas pessoas nas igrejas que se dizem cristãs, talvez sejam, não vou julgá-las, mas que têm um relacionamento com Deus completamente deturpado, que entendem Deus de uma maneira completamente diferente do que a palavra do próprio Senhor revela. Tem um relacionamento com Deus como se ele fosse um carrasco, simplesmente pronto para trazer algum tipo de punição, de algum tipo de castigo. E isso produz um relacionamento, no mínimo, contaminado, porque não é esta a realidade. Há pessoas que baseiam o seu relacionamento na virtude da fé. O que significa isso? Significa que eu tenho fé na fé. Nós vamos aí para o extremo da teologia da prosperidade e de outras que acompanham, em que eu cultuo a fé. Quanto mais fé eu tiver, mais as coisas vão dar certo para mim. Nenhum mal vai me acontecer, as doenças serão vencidas, porque eu tenho fé na fé. Esse é um princípio da teologia da prosperidade. E a pessoa então exerce um relacionamento baseado nessa virtude. Não, Deus vai me abençoar porque eu tenho a virtude de ser uma pessoa de fé. Mas esse também é um relacionamento doentio com o Senhor, não é um relacionamento de amor. Porque o que acontece na teologia da prosperidade é que quando alguma coisa dá errado, quando uma doença chega, quando vem o desemprego, quando uma morte acontece, quando uma perda financeira ocorre, a pessoa começa a questionar a própria fé. E ela começa a achar que ela fez alguma coisa errada. E porque fez alguma coisa errada, Deus a está punindo com um tipo de maldição, com um tipo de prejuízo, que ela não gostaria de ter, e ela atribui a ela alguma falha no seu relacionamento com Deus e no culto da sua fé. Há pessoas que têm esse tipo de relacionamento. E outros vivem também pela virtude da obediência. Não, se eu obedecer direitinho, se eu fizer o dever de casa, se eu fizer tudo tintim por tintim, eu vou ter uma vida tranquila e calma, porque o juízo de Deus não virá sobre mim, então eu tenho que andar na linha. E aí a pessoa começa a imaginar Deus como aquele que está sempre olhando e procurando algum defeito nela e sempre de olho para ver se ela falha de alguma forma e pronto ali para lhe dar uma punição exemplar. Também não tem com Deus, essa pessoa, um bom relacionamento, porque não é o relacionamento que Deus deseja ter conosco. E eu queria que você entendesse, através do exemplo de João, qual é o relacionamento que Deus deseja ter com a gente. João teve um relacionamento com Deus, ele foi um homem de fé, ele foi também um homem de obediência, e essas duas coisas são importantes, fé e obediência andam juntas. Inclusive Jesus disse que aquele que o ama, o obedece, guarda os seus mandamentos. Só que o cerne do relacionamento não é nem a fé nem a obediência, mas é o amor. É o amor que aproxima, é o amor que promove o relacionamento. E esse amor vai acabar gerando a obediência, vai acabar gerando a fé, vai acabar fazendo com que o meu relacionamento seja sadio com Deus. E João era um homem assim, mas acima de tudo ele era um homem que confiava em Jesus, que confiava no amor de Deus. Quando nós lemos na Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de dar seu Filho unigênito, para que qualquer pessoa que acredite nele não morra e tenha a vida eterna, nós estamos falando de uma salvação iniciada pelo amor. Um amor que foi doador, que deu, e um amor que precisa ser correspondido. Então a primeira reação que eu tenho que ter ao amor de Deus é amor de volta, e não é medo. Não é pânico, não é terror, não é psicose, não é ficar preocupado com tudo que faço, como se um raio fosse cair na minha cabeça a qualquer momento. Mas eu devo aprender a ter um relacionamento de amor. E o relacionamento de amor me faz confiar
naquele que eu amo e que sei que me ama também. E isso foi um grande diferencial na vida do apóstolo João. E algumas características desse seu relacionamento com Jesus, baseado no amor, nós vamos tentar entender essa noite na Bíblia. Volta ao texto que nós lemos aqui no início, João capítulo 13, versículo 23. E veja o que está acontecendo. Ora, estava ali, olha o termo usado na Bíblia, conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Mais uma vez, a referência, igualzinho lá em João 19, é aquele a quem ele amava. Isso já produzia uma distinção. E ali então está conchegado. Chegado e mais aproximado. Chegado, mais chegado. Conchegado. Todos estão chegados, todos estão na mesa, todos estão à sua volta. Mas tem um que está conchegado. Tem um que está um pouco mais perto. Tem um que está um pouco mais próximo. E esse que está um pouco mais próximo, confia nesse amor. Ele consegue se aproximar, porque ele sabe que é amado, e sabe que o ama, e que esse amor é correspondido. Perceba como é que o relacionamento de amor, instintivamente e automaticamente, produz intimidade. Veja, todos os discípulos estão na mesa, mas um está mais perto. Por que um está mais perto? Porque ele não tem medo de se aproximar. Irmãos, Deus quer ser próximo a gente. Você acredita nisso? Jesus recebeu por nome também Emanuel. Você sabe o que significa isso? Deus conosco. A relação que o judeu entendia com Deus é eu aqui, Deus lá. Eu aqui no átrio, Deus lá no Santo dos Santos. Tem um caminho grande, eu não posso chegar no Santo dos Santos porque eu sou um simples judeu. Esse foi sempre o relacionamento. Aí vem Jesus e quando ele morre o véu é rasgado. O véu que separava o santo lugar dos santos, mostrando que agora qualquer um pode chegar. Porque a barreira, o impedimento foi rompido. E isso aconteceu pelo amor. Então eu tenho acesso à maior intimidade. Mas eu só vou entrar no Santo dos Santos se eu o amar e tiver a plena convicção de que ele me ama. Porque senão, embora esteja aberta a porta, eu não vou entrar. Porque eu tenho medo. Olha o medo aí de novo. Imobilizando, acorrentando, prejudicando o relacionamento. O perfeito amor de Deus lança fora todo medo. E esse amor foi tão perfeito que eu não preciso mais ter medo de Deus. A nossa relação pressupõe um temor, mas o temor não significa medo, porque o medo afasta. O medo não permite que eu me aproxime. Amados, quantos talvez estejam hoje na igreja, mas têm medo de se aproximar de Deus? Talvez por um sentimento de culpa. Eu estou todo errado, como é que eu vou me aproximar de Deus? Olha, o que me qualifica a me aproximar de Deus não é o estar todo certinho. Jesus veio para os doentes. Ele veio como médico para curar. Se eu tiver todo certinho, talvez eu não precise de médico. Então eu não preciso e não devo ter com Deus um relacionamento de medo. Mas como João não tinha medo de Jesus, ele chega mais perto. Percebe isso, queridos? O medo faz com que eu me afaste, mas o amor e a certeza de que sou amado e a confiança nesse amor me dá coragem para chegar mais perto. Agora entenda, Deus quer com você um relacionamento mais próximo, mas talvez o medo te impeça a chegar mais perto. Enquanto houver essa barreira do medo, vai haver uma separação que não é a vontade de Deus. Deus enviou Jesus para ser Deus conosco, Emanuel. Então não é a vontade de Deus que eu esteja longe. Mas eu só vou atingir essa intimidade se eu amar e se eu confiar no amor. Imagina João chegando perto de Jesus, se aconchegando a ele, e Jesus, espera aí, sai fora aí, deixa eu respirar um pouquinho, está calor aqui. Você consegue imaginar isso? João não pensa nisso, porque ele sabe que ele ama Jesus e ele sabe que Jesus o ama. E que esse amor de Jesus por ele vai acolhê-lo,
quando ele se aconchegar a Jesus. Ele não vai ser repelido, ele vai ser trazido mais para perto. Será que nós temos esse sentimento de que se eu me aproximar de Deus em amor, eu serei recolhido, acolhido por Ele também em amor? Amados, só um relacionamento de amor faz com que a gente tenha esse tipo de intimidade e que a gente consiga relaxar na presença de Deus. Será que nós conseguimos relaxar na presença de Deus? Ou a gente tem aquele velho pensamento que eu mencionei aqui ainda há pouco, de achar que eu estou sendo vigiado o tempo todo? Quando você está vivendo aí num Big Brother, né? Câmeras para todo lado te olhando, te vigiando, você fica relaxado? Você fica tenso? Você fica preocupado? Você não sabe o que faz direito? E às vezes, será que a gente chega na igreja e tem esse relacionamento com Deus aqui? E se ele é assim aqui, também lá fora vai ser até pior. Será que a gente relaxa quando está na igreja? Ou a gente fica tenso? Será que o culto é um momento de relaxamento ou é um momento de tensão para você? Eu gostaria que fosse para nós um momento de relaxamento. Porque nós estamos na presença do Pai que nos ama, na presença do Deus que nos amou, que nos acolhe, e que eu não preciso ficar tenso. Ai, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou levantando a mão direito? Será que a minha voz está boa hoje no louvor? E se não tiver, ele vai mandar um raio na minha cabeça. Ah, se eu der um passo em falso, ele vai trazer uma pedra, uma bigorna e jogar em cima de mim. Será que é assim que a gente vai ficar no culto e no dia a dia, pensando, ai, se eu pisar fora da linha, alguma coisa desgraçada vai acontecer comigo. E aí eu vivo tenso. Veja, irmãos, eu estou falando para pessoas inteligentes que eu creio num equilíbrio, né? Eu não estou dizendo para você viver relaxadamente. Pelo contrário, a Bíblia diz que é maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas se sentir relaxado na presença de Deus é se sentir à vontade, como quem está com o Pai. Quando você vai para um almoço de negócios e tem lá muita gente, muitos executivos, você fica preocupado, né? Será que eu estou comendo direito? Eu não estou fazendo muito barulho? Eu já te contei a história do barulho? Quando eu corto a salada, né? Eu tenho esse trauma até o dia de hoje. Quando eu corto salada, eu lembro que a minha mãe chamou minha atenção, porque eu estava fazendo barulho cortando salada, e aí eu fico até hoje, quando eu corto salada, eu lembro disso. Né? Será que eu estou fazendo barulho cortando a salada? Porque tinha uma pessoa importante comendo na nossa casa, e ela disse, menino, não faz barulho cortando a salada. E eu fiquei preocupado. Então a gente fica meio tenso, né? Quando você está ali diante de algum comportamento, diante de algum estranho. Mas aí quando você está na casa do seu pai, comendo na mesa dele, você fica preocupado com isso? Você está fazendo barulho na salada? Você se preocupa com isso? Você até arrota na mesa, né, irmão? Fala sério. Você não se preocupa com isso? Você está na presença do Pai. Você está na intimidade do lar. Você está à vontade. Você não está muito preocupado com etiquetas sociais, porque você desfruta de uma intimidade. João pode se aconchegar porque ele desfruta dessa intimidade. Ele não tem medo de ser repreendido porque está comendo errado, porque não botou o cotovelo na mesa, porque está incomodando Jesus com o seu abraço, com a sua aproximação. Ele não tem esse receio. E é nesse sentido que eu queria que nós aprendêssemos a ter um relacionamento à vontade com Deus. Relaxado com Deus, no sentido de intimidade, no sentido de que eu amo e sou amado, e que eu posso desfrutar dessa intimidade. E não pensando que eu estou sempre sendo avaliado e cobrado, e avaliado no meu comportamento, como se eu estivesse num ambiente de trabalho e alguém está avaliando o meu desempenho. Eu não vejo Deus aqui na igreja com um caderninho anotando, deixa eu ver como é que ele veio hoje ao culto. Pá, chegou atrasado? Ponto fora. Ih, a roupa não está boa. Você vê Deus assim? Deus ali na porta olhando você chegar? Talvez um pastor, talvez um diácono, mas Deus não. Deus não quer conosco esse tipo de relacionamento. Ele quer a intimidade. E essa intimidade não é exclusiva a João. Ela está disponível a todos nós, irmãos. Porque o mesmo véu foi rasgado. O mesmo Santo dos Santos foi liberado. O mesmo Jesus ainda é Emanuel, Deus conosco. E aí João, diante dessa intimidade,
Há uma coisa também importante que esse texto mostra, está no verso 24. A esse, ou seja, a João, fez Simão Pedro um sinal. João está lá pertinho de Jesus e Simão faz assim para o. Sabe como é que é? Pedrão meio, né? Afoito, curioso que ele estava para saber quem era o traidor. Ele faz um sinal para João, dizendo-lhe, pergunta para ele a quem ele se refere quando ele falou do traidor. Né? Pedro, super indiscreto, né? Quer saber o nome do cara para botar no jornal amanhã, né? Para mandar pelo grupo do WhatsApp dos apóstolos. Judas Iscariotes. E aí ele faz aquele sinal. João, e aí? Pergunta para o homem aí. Você não está assim com o homem? Parecido com o que a gente faz hoje em dia, né? Mas sabe o que isso quer dizer quando a gente analisa isso com o coração aberto? É que Pedro reconhece a intimidade de João com o homem. Dá para você perceber? Ele reconhece que João é íntimo do homem. E era o único ali capaz de fazer essa pergunta indiscreta sem levar um fora. Entende? Porque quando você tem intimidade, você tem ligação de coração. A própria palavra intimidade vem de timo, que está relacionado ao coração. Então a intimidade mostra que há uma ligação de coração. E quando há intimidade, eu pergunto o que eu quero. Eu não tenho medo da resposta. O pai e o filho podem se perguntar qualquer coisa, sem receio da resposta, sem medo da represália. Então, essa intimidade, ela acaba sendo percebida pelos outros. E aí, amados, é o que realmente faz diferença na vida da gente. É que a nossa intimidade com Deus seja reconhecida, mas por esses valores. Hoje nós julgamos pela aparência. Nós achamos que pessoas que oram mais bonito, que têm uma certa impostação, que estão, né, falando coisas bonitas, têm uma intimidade maior com Deus, e de repente não tem. Mas esse que tem uma intimidade de coração com Deus, você acaba reconhecendo pela sua postura, pela sua maneira de agir, de falar, pela sua tranquilidade na presença do Senhor. E ali está João, conchegado a Jesus, e Pedro vai lá, olha, fala aí, fala com o homem, pergunta aí, mata a nossa curiosidade. Essas pessoas que têm essa intimidade com Deus, que teve João, elas acabam assumindo o papel de intercessoras. Percebe que o que Pedro está pedindo é uma intercessão? Ele está dizendo, ô João, conversa com o homem aí, no meu lugar. Eu não tenho coragem de perguntar para ele, mas você pode perguntar. Dá uma perguntada aí, intercede por mim. E aí aquele que tem intimidade, ele acaba sendo naturalmente um intercessor. Porque ele está sempre conversando com Deus. Ele está sempre na presença, ele não marca a hora, não marca a audiência, né? Às vezes a gente olha e eu acho meio engraçado, Senhor, agora entrando em tua presença. Bom, antes você estava onde então? Onde é que você estava antes de entrar na presença de Deus? Está na presença de quem? Do capeta? Porque se Deus é onipresente, ele está sempre, eu estou sempre na presença dele. Né? Mas a gente tem umas manias, né? Tudo bem, não estou criticando, mas é uma força de linguagem que a gente usa, entrando em tua presença, e antes eu estava onde? Então, na verdade, esse que tem uma intimidade com Deus, ele está sempre nessa presença. E aí, por isso, ele pode ser um intercessor. Coisa tão boa, né? E hoje em dia, está tão em falta na igreja, os intercessores. Aqueles que intercedem, aqueles com quem a gente pode contar com as orações, e só porque tem intimidade com Deus. É só porque estão sempre falando com Ele. São canais de comunicação. Só que, quando nós pensamos num grupo de pessoas assim, são os intercessores da igreja, na verdade, todos nós tínhamos que fazer parte desse grupo. Concorda, irmão? Porque essa intimidade não é reservada a poucos, mas é para todo o que quiser. Um relacionamento baseado no amor. Está disponível para você, está disponível para mim, está franqueado a qualquer um que quiser.
Não percamos esta oportunidade de ter com Deus um relacionamento legítimo, que não seja baseado no medo, mas no amor. Que não nos traga tensão, mas relaxamento, de tranquilidade, de quem está na mesa do Pai, de quem está sentado com alguém que te ama, com alguém que não está pronto para te espizinhar, te massacrar, mas com alguém que está pronto para te acolher. E a prova dessa intimidade é que Jesus responde a pergunta de João, porque ele é o único que tem coragem para perguntar. Versículo 25. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Diz aqui para mim. E a Bíblia diz também que Deus não fará nada sem antes revelar aos seus escolhidos. João é um escolhido do Senhor. Todos os discípulos eram, todos os apóstolos eram, mas ele tinha um pouco mais. Por quê? Porque o coração estava mais perto. Davi tinha um pouco mais, por quê? Porque o coração estava mais perto. Quem tem mais, não é quem mais se comporta bem, não é quem mais é certinho, não é quem mais arruma o cabelo, mas é quem tem um coração mais perto. Filho meu, dá-me o teu coração. O que o Senhor está querendo? Meu comportamento? Isso também é importante, mas isso não é o primordial. Porque eu posso ter um bom comportamento e não ter um coração. Entende? Então o que ele está querendo é o coração. E só eu posso dar a ele. Ele poderia arrancar, né? Mas não. Ele quer voluntário. Filho meu, dá-me o teu coração. Tenha comigo a intimidade. Tenha comigo um relacionamento verdadeiro. Não religioso. Religião é péssimo da maneira como a gente conhece hoje em dia. Uma pessoa querendo ser melhor que a outra, disputando a religiosidade dela, querendo estar em evidência por sua religiosidade. Isso é tão podre, irmãos. Isso acontecia entre os discípulos. E Jesus muitas vezes os repreendeu, deu bronca neles, dizendo: entre vocês não pode ser assim, quem quer ser o maior, seja aquele que sirva. Porque são coisas da natureza humana. E quando a religião é contaminada pela natureza humana, a gente faz da religião um peso, um fardo, como era o fardo para os judeus. Por isso Jesus disse a ele: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados com essa religião doida de vocês, que não produz nada de bom, que só produz um relacionamento falso, errado, mascarado. Venham descansar em mim, o meu jugo é suave. Venham, peguem esse jugo, é muito mais leve para vocês, mas entreguem o coração. E João era o único com coragem para fazer essa pergunta. Essa coragem, irmãos, ela é uma evidência do nosso relacionamento com Deus, a coragem de perguntar. E isso é interessante, que você verá na Bíblia várias pessoas que tiveram um relacionamento assim com Deus, fazendo perguntas que outros não ousariam fazer. Alguém ousa perguntar a Deus se ele está sendo justo ou injusto, fazendo alguma coisa? Quem ousa perguntar isso a Deus? Abraão. Abraão ousa. Por quê? Porque é o amigo de Deus. Lembra que a Bíblia se refere a ele como amigo de Deus? Então ele pode chegar para Deus e dizer: Senhor, pensa assim, será que não tem nenhum justo lá em Sodoma e Gomorra? Se tivesse 50, o Senhor poupava. E vai ficando aquela conversa ali, né? Aquele papo para boi dormir, perguntando. Eu já estava, né, com a paciência esgotada. Se eu sou Deus, eu digo: sai daqui, Abraão, para de me encher a paciência. Para de ficar perguntando um monte de coisa. Mas você não vê Deus fazendo isso. Por quê? Porque ele tem um relacionamento. E esse relacionamento permite que ele pergunte coisas que os outros não podem perguntar. Permite que ele tenha questionamentos que os outros não podem ter, porque nos outros os questionamentos são encarados como falta de fé, são encarados como dúvidas, são encarados como algo ruim. Mas um filho genuíno pergunta ao pai o que ele quer, porque ele não vai ser julgado pela sua pergunta. Porque Deus sabe que a sua pergunta é fruto de um relacionamento mais íntimo. Eu não estou perguntando para questionar, mas eu estou perguntando para entender mais do Senhor. Eu não estou perguntando porque eu discordo com o Senhor, mas eu quero entender mais.
E Deus não se ofende com perguntas daqueles a quem Ele ama. Ele responde às perguntas. Deus é paciente para responder às perguntas daquele a quem Ele ama. Moisés fez perguntas assim também a Deus. Tantos outros fizeram perguntas a Deus. E João aqui pergunta, Senhor, quem é? Fala para mim aí, quem é esse cara que vai trair? E João, como tinha esse conhecimento, ele sabia perguntar. Hoje talvez a gente tenha pessoas na igreja que não sabem perguntar, não sabem questionar. Quando questionam, é mais uma demonstração de realmente falta de fé, descrença, e não porque querem saber. Né? Tem um ditado do mundo aí que diz, quem pergunta quer saber. Né? Quem pergunta é porque está querendo conhecer. Não é para ofender, mas é porque eu quero mais convicção, mais certeza, mais conhecimento, mais intimidade. E assim é o relacionamento daquele que ama a Deus e que confia que por Ele também é amado. E sabe, irmãos, uma última evidência que esse texto me dá de quem tem um relacionamento de amor com Deus está de novo no verso 23 e também em João 19, 26. Ora, estava ali conchegado a Jesus um dos seus discípulos, olha o que diz, aquele a quem ele amava. João 19, 26, mais um pouquinho à frente. João 19, 26. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o teu filho. Nas duas ocasiões, João não se identifica. João não diz assim, é ele que está escrevendo o texto, né? Ele podia dizer assim, olha, eu estava ali conchegado a Jesus, com a cabeça no ombro dele, lá pertinho dele, e João, o Pedro lá me fez um sinal, não. Olha, eu estava lá vendo a morte de Jesus, e Jesus na cruz disse para mim, João, cuida aí da minha mãe, depois que eu for. Não, ele nas duas vezes ele não se identifica. Tanto que a gente pode ficar aqui pensando, quem é esse cara a quem Jesus amava? Quem é esse discípulo a quem Jesus amava? Ele não foi nominado, ele não foi designado pelo seu nome, porque quem tem uma verdadeira intimidade com Deus não se gaba dela. Essa é uma outra característica, irmãos, muito importante para mostrar o quanto às vezes nós estamos distantes dessa realidade. Quem tem uma intimidade verdadeira com Deus, quem tem um relacionamento de amor, não se gaba. João escreve a história, mas ele não ousa se identificar. Ele não ousa dizer, é João, sou eu aqui. Nós sabemos que é João, pela história, pelo desenrolar dos acontecimentos. Mas João não ousa dizer, sou eu. E é ele que está escrevendo a história. Então esse relacionamento não precisa ser publicado, não precisa ser anunciado, não precisa ir para o Instagram, nem para o Facebook, para que os outros vejam, olha como eu tenho intimidade com ele. Vou tirar uma selfie com Jesus. Imagina se tivesse isso naquela época. Imagina, na ceia, está lá João tirando, Jesus, chega cá. Pá. Instagram. Vamos ver quantos acessos, quantos likes. Olha só, estou assim com o homem. Pedro até me usou para perguntar a ele o que ele queria saber. Mas não é isso que acontece, irmãos. Quem tem uma verdadeira intimidade com Deus não precisa se utilizar dela. Quem tem um verdadeiro relacionamento não precisa se utilizar dele para ser reconhecido pelas pessoas, para ser elogiado, para ser aplaudido, para ser até, de alguma forma, consultado, né? Hoje, às vezes nas igrejas nós temos algumas pessoas, né? Que alguém diz, quer saber alguma coisa, fala com fulano, que o fulano é o profeta. E aí acaba o culto, às vezes tem até fila na frente do profeta. Fala aí, profeta, como é que vai ser minha semana, meu horóscopo cristão? Fala aí, vou casar, não vou arrumar um emprego, e aí o profeta traz uma palavra, porque o profeta é assim com o homem. Porque ele arrumou essa fama, não se sabe de onde. Mas quem tem um relacionamento com Jesus, de fato e de verdade, não precisa fazer propaganda, não precisa mostrar a sua fama, porque simplesmente ela é reconhecida, como foi no caso com Pedro. Pedro reconheceu que ele tinha essa intimidade e disse, olha, pergunta para o homem aí, quem é o que vai nos trair? O verdadeiro íntimo de Deus
Guarda isso no teu coração. Ele se aproxima com confiança. O louvor que a gente canta e diz, cheguemos-nos, pois, com ousadia. Uma ousadia santa. Eu sou ousado em me aproximar de Deus, porque eu sei que não estou ferindo nenhuma norma, nenhuma etiqueta, eu sei que eu não estou descumprindo um padrão de comportamento. Tenha essa intimidade. Seja o intercessor dos irmãos. Seja alguém usado como instrumento para ser um intercessor. Questione a Deus nas suas dúvidas, da maneira certa, com o coração aberto. Tenha relacionamento. Porque se não acontecer isso, irmãos, se a gente não tiver esse relacionamento, a gente tem só religião. E é interessante que a origem da palavra religião, religare, seria exatamente relacionamento. Só que a gente trocou o relacionamento verdadeiro por religião. E religião cada um tem a sua, não é como dizem por aí. Religião não leva a lugar nenhum. Mas um relacionamento verdadeiro com Deus muda muita coisa. Mas acima de tudo, quando você realmente desfrutar disso, seja discreto no seu relacionamento com Deus. Não precisa postar no Facebook. O mundo vai saber, e principalmente o Senhor saberá, que você é íntimo, é achegado. Que Ele pode confiar até sua mãe para você. Porque você é íntimo, porque você é chegado. Porque você ama e é amado. Se não for assim, irmãos, o nosso relacionamento, eu não quero igreja. Eu não quero religião. Se não é para ser desse jeito, não tem sentido. Não faz sentido. É só religiosidade. É só norma sobre norma, mandamento sobre mandamento, sem sentido algum. Mas não é isso que Deus veio propor, através de Jesus. Veio propor Deus conosco. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero essa intimidade. Eu quero, Pai, me livrar de toda religiosidade. Quero me livrar, meu Deus, de tudo aquilo que me prende a um passado no qual eu fui ensinado, a um relacionamento condicionado, a um medo, a um distanciamento. Pai, eu quero me livrar de tudo isso, porque eu quero ter contigo um relacionamento de amor, porque eu sei que o Senhor me ama e eu sei que isso nos traz intimidade, ligação de coração. Eu quero essa ligação contigo, Pai, para que eu tenha liberdade na Tua presença, para que eu não cultue ao Senhor preocupado, para que o culto não seja um momento de tensão. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Para que a minha vida não seja um momento de tensão, mas para que eu saiba que eu tenho um relacionamento de amor com Deus. E isso é renovado sempre, a cada dia, no dia a dia, daquele que te ama e daquele que é amado pelo Senhor. Pai Santo, eu te peço, abre a mente e o coração dos meus irmãos, para que esse seja o nosso alvo. O que eu quero intimidade com Deus, de maneira que eu possa perguntar qualquer coisa sem ofendê-lo, de maneira que eu possa me aproximar dele sem pensar que serei repelido, de maneira que eu tenha sempre nele um colo onde eu possa repousar. Se não for assim, eu não quero. Fala ao teu povo, Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe.